Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de probabilidade estatística. Eu sou o professor Edson Perfelin e hoje nessa aula nós vamos trabalhar com a questão dos testes de hipóteses, ok? O que é isso? Então nós já vimos já a questão de estimativa, a questão de nível de confiança, agora nós vamos começar a testar algumas hipóteses, nós vamos formular algumas situações e nós vamos testar se essas situações vão ou não vão ou não ocorrer. Então vamos dar uma olhada que nós vamos ver na aula de hoje, vamos lá? Então nós vamos fazer toda uma conceituação que é muito importante, né? Aí nós vamos entender aqui a questão do nível de significância dos valores. Nós vamos trabalhar os testes unilaterais e bilaterais, ou seja, para um lado e para outro lado da média, e os testes de hipótese propriamente, que nós vamos formular alguns cenários aí, ok? Então vamos às primeiras definições, né? Então, frequentemente devemos tomar decisões, né, com base em informações. Para isso a gente chama de decisão estatística, porque a gente vai usar as informações coletadas para essas decisões, né? Então, por exemplo, com base em resultados amostrais, podemos querer decidir se determinada vacina é ou não eficiente para uma determinada doença, né? Ou se um processo educacional é melhor que o outro, e assim por diante. Então, são decisões que a gente tem que fazer em função dos dados, e isso a gente chama de decisões estatísticas, ok? Bom, quando a gente vai trabalhar com decisões, a gente vai formular hipóteses, né? Então nós vamos trabalhar com essa questão de formulação de hipóteses, que nós vamos ou rejeitá-las, né? Ou nós vamos aceitar. Então nós vamos trabalhar sempre com essa formulação de hipóteses, com base nos dados para a gente saber se isso vai ou não ocorrer, ok? Então quais são as duas hipóteses que nós vamos trabalhar? Então nós sempre vamos trabalhar com duas hipóteses. A hipótese nula, que a gente vai chamar de H0, e a hipótese alternativa, que é sempre a hipótese secundária, que é H1. Então, a hipótese H0 é aquela que não há diferença ou alteração de um processo, então é aquilo que está funcionando, vamos chamar assim de hipótese nula, e qualquer outra situação que não seja essa, a gente vai chamar de hipótese alternativa. Vai ficar mais fácil por meio dos exemplos, nós já vamos chegar lá. Então, ao testar uma hipótese, a probabilidade máxima com que desejamos verificar é chamada de nível de significância. Então, o quanto nós queremos verificar aquela hipótese, nós vamos testar dentro de um nível, de uma faixa de valores. É isso que a gente chama de nível de significância, ok? Então nós vamos sempre, por exemplo, trabalhar, né, com um alfa. Alfa é o símbolo que nós vamos usar ali para a gente trabalhar com esse nível de significância. Na prática, nós vamos trabalhar com valores entre 0,05 e 0,01, apesar de a gente ter outros valores, ok? Então, por exemplo, vamos já no exemplo que vai ficar bem mais fácil de a gente entender. Imagine então que ao delinear um teste, ao especificar um teste, se escolhe um nível de significância de 0,05, ou seja, 5%. Isso significa que cerca de 5 chances em 100 de rejeitarmos a hipótese, quando ela deve ser aceita. Ou seja, podemos ter um nível de 95% de confiança de ter tomado a decisão correta. Então, em tal situação, dizemos que a hipótese foi rejeitada em nível de 5%, melhor dizendo, 5% de significância, ou em termos de probabilidade de 0,05 de aquilo não ocorrer. Ok? Então aqui nós temos aqui toda uma formulação indicando que a nossa variável que nós vamos usar para essa distribuição, nosso Z, ele é dado por essa equação, Z igual a S menos micro S, né? Onde micro S é a média, S é a nossa população, dividido pelo desvio padrão sigma S, ok? Como é que a gente faz isso? Então o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar em duas situações. Nós podemos, nessa distribuição, que a gente chama de distribuição normal, né? Então nós temos exatamente aquela distribuição de Gauss lá, né? Então nós vamos trabalhar com o valor aqui da média, então nós vamos testar. Ou nós vamos testar essa parte e essa parte, ou nós vamos testar uma delas, ou a parte superior, ou a parte inferior. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos trabalhar testando valores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com o valor de 0,95. Então, com isso lá da tabelinha, eu tenho que esse valor pode ser menos 1,96 até 1,96, ok? Como que isso eu faço? Eu faço por meio dos testes. Então eu posso fazer teste unilateral, que testa só um lado dessa distribuição, ou teste bilateral. Quem é teste bilateral? Teste que testa os dois lados dessa distribuição, ok? Então, se nós formos trabalhar com isso, nós temos essa tabelinha para determinar os valores críticos. Então nós temos aqui, se nós olharmos a tabelinha, aqui nós temos um nível de significância 0,10, 0,05, 0,01, 0,005, 0,002, ok? Se nós formos fazer um teste unilateral, nós vamos usar os valores dessa linha aqui. Se nós formos fazer um teste com valores bilaterais, nós vamos usar essa outra linha de valores aqui, ok? E para isso nós vamos usar o nosso formulário. Então, quando nós vamos testar, né, usando a média, ok? Nós vamos trabalhar com a média, nós temos essa fórmula aqui. E como a gente faz para usar essa fórmula? Então imagine o seguinte.
Então imaginem que a resistência dos cabos fabricados por uma determinada empresa acusam média de 1.800 kg-força e desvio padrão de 100 kg-força. Adotando uma nova técnica de fabricação, espera-se aumentar essa resistência. Para testar tal hipótese, toma-se uma amostra de 50 cabos fabricados no novo processo. E obteve-se uma resistência média de 1.850. Eu quero saber o seguinte, pode-se aceitar o nível de hipótese de 0,01 de que realmente o processo melhorou? Então, qual é a nossa situação? Nossa situação é, nós temos que decidir entre duas hipóteses. A hipótese condição nula, o H0, de que a nossa média é de 1.800 e não há alteração na resistência dos cabos. E a condição alternativa, teste alternativo, é de que essa média vai ficar mais do que 1.800 kg-força e há alteração na resistência dos cabos. Então nós vamos testar essas duas hipóteses aí. Como é que nós fazemos então? Então nesse caso, nós só vamos usar o teste unilateral, nós só vamos testar um lado, nós só queremos saber se ele vai ser maior do que essa novo processo foi melhor do que o anterior. Então nós só vamos testar um lado dessa nossa distribuição. Então, para o nível de 0,01, se nós olharmos lá na tabelinha, vamos voltar lá rapidamente na tabelinha, 0,01 para valores unilaterais, eu tenho o valor que vai de menos 233 a 233. Então, voltando lá. Então, como eu vou trabalhar com a parte superior, eu vou trabalhar com 2,33. Perfeito? Ok. Então, vamos lá. Então, se o score Z for superior a 2,33, os resultados são significativos para 0,01. Lembrando que eu olhei na tabela 0,01. E nesse caso, o H0, a hipótese inicial, é rejeitada. No caso contrário, eu vou aceitar o H0 e não há mais nada que ser discutido. Então, como é que eu vou fazer? Fazendo a continha, jogando aqui o valor médio, 1.850 kg-força, menos, o valor que eu estou testando, 1.850, menos a média, que é 1.800, dividido por 100, que é o número de amostras, vamos ver lá. Aqui, desculpe, desvio padrão 100. Dividido por 50, que é o número da amostra, raiz quadrada de 50, desculpe, raiz quadrada de 50, que é 50 cabos. O que eu vou ter? Fazendo toda essa conta, eu vou ter 3,55. Pergunta, esse 3,55 é maior que 2,33? É. Então, o que nós podemos concluir? Que os resultados são altamente significativos e que a alegação tem fundamento. Ou seja, há um aumento na resistência dos cabos. Então, aquela suposição que nós formulamos para testar se havia ou não melhorado o processo de fabricação, realmente se configurou que realmente há essa melhoria. Ok? Muito bem. Nós podemos fazer a mesma coisa, só que agora usando a proporção, não mais a média, e sim a proporção. Proporção é a nossa probabilidade de sucesso. Então, agora a fórmula já mudou. Já temos uma nova fórmula. E se nós formos ver um exemplo, como é que ficaria no exemplo? Então, no exemplo, imagina o seguinte. O fabricante de determinado remédio alega que o mesmo acusou 90% de eficiência para aliviar a alergia num período de 8 horas. Em uma amostra de 200 indivíduos que sofreram de alergia, o remédio deu resultado positivo em 160. Dos 200, 160 diz que deu beleza. Determine se a alegação do fabricante é legítima ou não. Então, quais são as duas formulações? Então, seja P a probabilidade de obter alívio, então nós dizemos o quê? Que a hipótese nula, H0, é a probabilidade igual a 0,09, que é o 90%, e a alegação de que realmente está funcionando aquele remédio é correta. E a hipótese alternativa é de que a probabilidade vai ser menor do que 0,9, ou menor que 90%, e a alegação é falsa. Então, se nós formos fazer aqui a nossa continha, ainda usando o teste bilateral, como agora eu estou testando o lado negativo, o lado inferior, então, no caso, eu estou testando se ele é menor que 2,33, lembrando lá do 0,01, que vai de menos 2,33 ou 2,33. Então, no caso, nós vamos trabalhar com menos 2,33. Né? E, em caso contrário, né, da alegação do fabricante é legítimo, os resultados não são devido ao acaso, não tem nada a ver com o remédio. Então, se nós jogarmos tudo isso na equação, nós temos lá 160 que deu certo, que deu beleza o resultado, que realmente está funcionando. 200, que é a quantidade de pacientes que eu estou analisando, 200 indivíduos. 0,9 é a probabilidade, dividido por 200, que é o número de pacientes, vezes a probabilidade que funciona, que é 0,9, vezes a probabilidade que não funciona, que é 0,1. Fazendo a continha, eu tenho um valor que é menos 4,73. Com isso, nós podemos dizer, né, como esse valor ele é menor do que esse menos 4,73 menor que 2,33, nós concluímos que a alegação do fabricante não é legítima e que os resultados amostrais, né, são altamente significativos. Nós podemos também
né, fazer essa mesma hipótese trabalhando com diferença entre as médias, então, diferença de médias. Então, agora imagine o seguinte, imagine que eu tenho agora duas médias, x1 e x2, e eu trabalho para descobrir essas diferenças entre essas médias. Então, como é que ficaria isso no exemplo? Então, no exemplo, imagina lá, aplicou-se uma prova de duas turmas, uma com 40, outra com 50 alunos. Na primeira turma, a nota média foi 74. Na segunda, foi 78. Só que o desvio padrão da primeira foi 8, e o desvio padrão da segunda turma foi 7. Então, aplicando agora o nível de significância 0,05, porque foi escolhido, né? Tendo essas duas hipóteses em conta, se eu for fazer toda a continha, eu vou descobrir o quê? Que o meu Z está 2,49, ok? Como nesse caso aqui, eu estou fazendo um teste bilateral, porque eu estou testando ambos os lados daquela distribuição, por isso o teste é bilateral, para 0,05 eu tenho os valores de menos 1,96 a 1,96, ok? Então, como esse valor aqui está fora da faixa, né, concluímos que ao nível de 0,05 há uma diferença significativa entre os resultados das duas turmas, ou seja, não dá para dizer que eles tenham o mesmo comportamento em termos das respostas. Se nós trabalharmos agora com diferentes proporções, eu tenho duas proporções. O que é proporção mesmo? Duas probabilidades, P1 e P2. Aplicando também da mesma maneira nas fórmulas, o que eu vou ter? Se nós formos aqui num exemplo, por exemplo, uma consulta com 300 leitores do distrito A, 200 do distrito B, acusou 56% e 48% a favor de determinado candidato, respectivamente. Com o nível de significância 0,5, testando de que não há diferença entre os dois distritos, caso A. E caso B, o candidato tem preferência no distrito A, o que nós podemos concluir? Então, se nós fizermos aqui, solucionando esse problema, nós vamos descobrir o quê? Jogando aqui em todas as fórmulas, nós descobrimos que o nosso Z está em 1,75, aplicando todas as fórmulas, ok? E o que isso quer dizer? Quer dizer que para 1,75, usando o teste bilateral, né, nós estamos rejeitando o H0, ok? Se ele estivesse fora desse intervalo. Então, como esse 1,75 está dentro desse intervalo, então nós não podemos rejeitar, né? Por quê? Porque esse 1,75 está dentro desse intervalo que nós estamos avaliando aqui. Então, não há diferença entre esses dois distritos. Então, a gente não pode dizer que o distrito A ele tem mais voto, nem que o B ele consiga mais voto, ok? Se nós fizermos o teste unilateral, que é o caso B, nós queremos determinar se o distrito A, né, se ele é preferido no distrito A, o que nós fazemos a conta aqui? Se nós fazendo a continha, nós vemos que esse valor vai dar se for superior a 1,45, como nós já vimos que ele dá 1,75, ok? Nós já tínhamos feito essa continha. Então, nós podemos rejeitar a hipótese inicial, né, e concluir que o candidato é preferido no distrito A. Então, veja, aqui nós temos, nesse caso aqui, nós temos dois testes, né? Nós fizemos, primeiro, se não há diferença entre os dois distritos, caso A, e o caso B, se o candidato tem preferência no distrito A. Então, nós fizemos uma conta única, que deu 1,75, só que em função dos testes, aqui o primeiro teste bilateral, e aqui o teste unilateral, nós descobrimos coisas diferentes, ok? Eu sei, foi um pouquinho puxado, porque realmente tem bastante conteúdo, bastante envolvido. Mas é importante lembrar o seguinte, quando nós trabalhamos com uma hipótese, nós vamos formular uma situação, levando em conta os dados, quer seja a média, quer seja a proporção, ou a diferença entre elas, para decidir se aquilo vai ou não ocorrer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma suposição de determinada situação vai ou não ocorrer. Então, antes nós trabalhamos com um intervalo de confiança. Agora nós já testamos se esse determinado valor vai ou não ficar dentro daquele nível de confiança que nós imaginamos. Por isso que nós trabalhamos com esses valores de 0,05 ou 0,01, que são os mais coloquiais, ok? É importante que vocês façam exercícios, deem uma lida depois com calma nos slides, refaçam os exemplos para vocês entenderem bem esses conceitos. Um abraço e até a próxima.